Olá, para você que está nos assistindo em mais um programa Diálogos da Gero Vida. Hoje, nosso episódio é de número 63. Vamos falar sobre contratação profissional de pessoas com mais de 50 anos. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Helena. Eu vou apresentar a Helena para vocês. Depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Maria Helena da Silva Rosa é empresária há 32 anos na área de construção civil. Tem formação em pedagogia, dedica-se a estudar técnicas de medicina complementar há mais de 12 anos. O contato com a pedagogia despertou nela o interesse de como se inicia a forma de aprendizado de uma pessoa, o que fez crescer o interesse pelo ser humano de forma integral. E, por isso, buscou expandir seus conhecimentos na área da saúde na Espanha, onde morou por 2 anos. Iniciou seus cursos e técnicas ligadas ao universo holístico, que levou para dentro da empresa com o intuito de contribuir para um ambiente laboral mais harmônico, produtivo, pacífico, saudável e feliz. Helena, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gero Vida. Hoje, nosso episódio de número 63. Vamos direto ao assunto. Como o tema é falar sobre a contratação profissional de pessoas com mais de 50 anos, antes de entrarmos nisso, fala um pouquinho para nós qual o ramo da sua empresa e há quanto tempo vocês estão no mercado? O ramo da nossa empresa, Wanda, muito boa noite, quero agradecer o convite em primeiro lugar e dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, respondendo a tua pergunta, o ramo da nossa empresa, a gente está no mercado há 32 anos, né? Vamos fazer 33 agora em novembro desse ano. E estamos no ramo da construção civil, mais ou menos, né, dentro da área mais técnica, digamos assim, seria dos pós-minerais. Seriam as calhes, ajuntamento, gesso, argamassas, areia, essas coisas, mas também temos produtos mais técnicos para impermeabilização e ferragens em geral. Essa seria a nossa área, nosso ramo. Somos uma distribuidora aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Eu já ia perguntar isso mesmo, com esse sotaquezinho assim, eu falei, vou pedir para ela falar de onde que é. Então você já respondeu que é de Porto Alegre, muito bom. Então vamos lá, assim, pensando nesse público que a gente está tentando trabalhar, que é o público 50 a mais, qual que é a porcentagem desse público na empresa de vocês? Bom, Wanda, eu vou te contar um pouquinho da história da empresa. A história, ela se inicia com o senhor José Noni Correia da Rosa, quando ele faz uma transição de carreira e com 57 anos, então já é interessante para ele, com 57 anos ele funda a empresa. E esse senhor, ele vai trabalhar até os 82 anos, com muita lucidez, com uma capacidade visionária impressionante. E aí ele é o nosso grande exemplo, né, de que a idade não interfere em absolutamente nada. Hoje nós estamos com em torno de 80% de pessoas no nosso quadro que são pessoas acima dos 50 anos. É um grande número, Helena, 80%. Mas isso assim, você contou que surgiu com esse senhor, que ele abriu a empresa já com 57 anos. Isso já foi um projeto, ter pessoas com mais de 50 anos já foi um projeto dele desde o início? Ou isso foi acontecendo ao longo da trajetória dessa empresa? Foi acontecendo ao longo da trajetória da empresa, quando esse senhor é meu pai, então sou uma pessoa muito orgulhosa disso. E foi acontecendo ao longo da empresa. Quando nós iniciamos, é claro, eu era jovem também, junto com meu pai, eu tinha ali em torno dos 20 e poucos anos, e a turma que estava lá também era uma turma de jovens, e que foi, à medida que a empresa foi tomando mais experiência, nós também fomos adquirindo mais experiência na empresa. E uma das experiências foi essa, que à medida que a gente estava avançando na nossa idade, foi se tornando mais interessante o ambiente de trabalho, mais produtivo, mais harmônico, mais agradável, e nós começamos a pensar, então vamos contratar pessoas da cidade, porque isso gera
todo um benefício para a empresa como um todo. E foi por isso que, a partir de agora, já se tornou um projeto mais do que, na verdade, a gente imaginava que seria o início da empresa. E você está agora falando, né, dos benefícios, né, que o ambiente mais harmônico, mais agradável, mais pacífico. Então, conta para nós um pouquinho sobre, no seu ponto de vista, quais são as vantagens de contratar pessoas com mais de 50 anos? Olha, Wanda, são muitas as vantagens. Eu sinceramente, sou uma defensora das vantagens que poderia ter contratar pessoas acima de 50 anos. A primeira, e a mais óbvia, é a questão da experiência. Né? A questão da experiência, porque as pessoas, ao longo da vida, como eu sempre digo, existe uma faculdade, é um curso que não existe em faculdade nenhum, que é o curso da experiência de vida. Isso não só vai conseguir ter esse curso à medida que se vive, então não tem como, né? Essa é a grande vantagem. E com isto, também o custo de formação é menor. As pessoas não param para pensar o quanto é o custo de um profissional. Ou até as empresas sabem, porque elas fazem, né, um cálculo disso. Mas o custo do profissional é muito alto. Então, tu contratar uma pessoa que já está formada é muito interessante. Até vou comentar contigo uma coisa que eu observo. Assim. Tem universidades hoje, por questões de custo, que estão optando por contratar pessoas com mestrado e não com doutorado. Questões de custo. Então, imagina o que é isso ao longo dos anos para a educação brasileira. Não é muito bom. O que eu sou favorável é totalmente ao contrário disso. É pegar essas pessoas, quanto mais formação elas têm, quanto mais idade e tempo de serviço, melhor é esse profissional para o ambiente de trabalho. Então, ele vai trazer, além da experiência, o conhecimento, também toda essa parte de harmonia, digamos assim, na parte de convívio entre os colegas. Porque também já não tem mais aquela necessidade de provar que é bom. Né? Então, aquela competição se diminui, a gente, digamos assim, acaba optando por a não competição e acaba adquirindo a colaboração. Porque uma pessoa com mais idade, ela é muito mais colaborativa, não por questões de diferença de idade, mas por questões de experiência de vida. Sim, sim. Você falou das vantagens. Na experiência de vocês, tem alguma desvantagem? Ou melhor assim, não necessariamente uma desvantagem, mas algo que essas pessoas, que pela experiência de vocês, na empresa de vocês, que vocês tiveram que ensinar algo, capacitar, porque elas não tinham algum tipo de habilidade que a vaga, que o cargo precisava? Olha, Wanda, na verdade, sim, eu não vejo nenhum tipo de desvantagem, tá? Talvez esteja sendo exagerado em dizer isso, mas eu não vejo desvantagem. Porque quando tem que ensinar, tu aprende. Começa por aí. Toda vez que tu tem que capacitar alguém, tu também está aprendendo com aquela pessoa. E quando tu traz uma pessoa com muita experiência, imagina as trocas que isso se dão. Então, é muito vantajoso, digamos assim, tu ter uma pessoa com mais experiência. Se tiver que ter alguma capacitação, se faz essa capacitação e se aprende também, se adquire muito com isso. Então, eu não vejo nesse sentido nenhum tipo de desvantagem. Na verdade, pelo menos para a minha empresa e para o meu ramo, ao contrário. Porque é um ramo que necessita passar muita confiança para o mercado. Imagina tu ter um produto de materiais de construção, tá construindo a tua casa aí e pega um produto não confiável. O que pode acontecer com uma casa com um produto não confiável? Ela pode cair, brincando, mas enfim, né? Há uma série de fatores aí, mas um deles, o produto, é uma coisa extremamente importante. Então eu tenho que passar confiança. E isso é algo que, com experiência, quanto mais experiência a gente tem, mais confiança a gente pode passar para o nosso produto, para o nosso mercado, enfim. Pensando agora
nas pessoas, né? Nessas pessoas que têm mais de 50 anos, que hoje estão aí no mercado procurando uma vaga, que dica que você poderia dar para essas pessoas? Olha, Wanda, a dica que eu daria para as pessoas é elas terem cada vez mais confiança em si mesmas. Confiança em si, não perder nunca, jamais os seus sonhos, manter os seus sonhos acesos, saber que a idade não é o que faz a diferença, o que faz a diferença é aqui a nossa mente. Quanto mais a nossa mente é vital, mais a gente tem a contribuir para o nosso planeta, para a nossa humanidade, porque trabalho é serviço e serviço é ser útil. Então, imagina a utilidade que tem uma pessoa que tem experiência de vida e sabedoria. E sabedoria também é algo que se adquire à medida que se vive. Então, eu diria isso: as pessoas não podem se sentirem menosprezadas por terem uma idade avançada. Eu dou alguns exemplos aqui de algumas pessoas que, né, meu pai, 56 anos, fundou uma empresa, o Henri Nestlé, né, que funda a empresa dele da Nestlé, que é famosíssima aí, com 53 anos. O próprio Roberto Marinho, que é um ícone aqui do Brasil, com 61 anos, funda a empresa dele. E também trago um estudioso como Bert Hellinger, que vai iniciar a obra que ele deixa para o planeta com 70 anos. Uhum. Então, não é a idade que faz a gente parar. A gente não precisa se aposentar e dizer assim, não, agora eu paro, né, não tenho mais utilidade. Não, agora talvez tu venha a conseguir justamente mostrar os teus talentos com muito mais habilidade, com muito mais facilidade. Porque aquela pessoa que está no mercado de trabalho e quer estar trabalhando, esta pessoa, ela vem com um gás diferente. Independente da idade, né? Independente da idade, não tem idade para isso. E agora indo para o outro lado, hoje ainda, Helena, tem muitas empresas que têm esse olhar de discriminação em relação à questão do envelhecimento, das pessoas mais velhas. Não só as empresas, né? A gente ainda tem um pouco um tanto de discriminação na sociedade. Pensando então no nosso tema, o que você diria para essas empresas que ainda têm um pouco de preconceito de contratar pessoas mais velhas? Olha, Wanda, eu acho que a empresa que tem esse olhar, ela está perdendo o filé, né? Eu vou dar esse exemplo. Tu pega lá toda a melhor parte, né? A pessoa que está formada, a pessoa que tem experiência, a pessoa que já passou por dificuldades na vida, né? Já passou por todas aquelas, quer dizer, aquele filé ali, aí eu pego e largo ela e dispenso ela. Então, não sei, acho que a empresa tem que começar a ter uma visão um pouco mais ampla e fazer as mesclas. Eu acho que as mesclas vão ficar muito bem, sabe? O jovem com o idoso, isso aqui faz ferver. Porque o idoso precisa da juventude também e o jovem, se souber ter um pouco de humildade para aprender, ele vai adquirir muito mais bagagem para a vida profissional dele. Então tem que saber fazer essa mescla, tem que saber ter esse respeito e não perder, né, esse filão, esse filé, como eu digo, que é a pessoa com mais idade. Eu acho que não temos que, como empresários, visar única e exclusivamente o lucro, pensando, não, mas aquela pessoa tem muita formação, não vamos pegá-la porque ela vai ser muito cara. Não, não é isso. Não é assim que a gente tem que olhar para o mercado. A gente tem que levar para o mercado o melhor. E para levar o melhor, temos que ter dentro das nossas empresas o melhor também. Então, o lucro ele vem da qualidade. Eu acho que o lucro ele tem que visar qualidade, um bom serviço, um bom produto, um produto que seja honesto, que a pessoa que pega ela sabe que ela está levando o melhor para sua casa. E para isso a gente também tem que saber fazer essa mescla
de uma maneira inteligente. Não podemos perder, jogar para o mercado o filão. Não é possível. Ou não abrir as portas, né, para quem está procurando vaga, com essa idade. Né? Meu Deus, o que a gente aprende com as pessoas com uma idade um pouco mais avançada não tem preço, como diria a propaganda. É realmente muito bom. Então, vale muito a pena. O custo-benefício no final é muito bom, porque também a gente tem que considerar a formação. Se eu vou formar um profissional, tem um custo. Quando eu já tenho um profissional formado, eu tenho um custo reduzido nesse ponto também. Então, vale muito a pena. O empresariado eu recomendo, pensem nisso com carinho, olhem para os nossos idosos com um olhar um pouco mais de interesse, porque eu acho que aí tem um ponto até para trazer a lucratividade que se espera muitas vezes na empresa, através de profissionais grandiosos que são essas pessoas com mais experiência. E você falando fez lembrar também o Martim, né, as pessoas já conhecem aqui, ele já deu entrevistas aqui pra gente, e uma delas ele conta da experiência dele, da empresa dele, da Gadostack, e ele também é um defensor dessa da sua ideia, né, do que vocês fazem aí, de contratar pessoas mais velhas. Então, na empresa dele hoje também, ele abre muitas portas para essas pessoas que têm mais de 60 anos, né? No caso dele é mais de 60 anos. E a gente estava pensando um pouquinho também, Helena, para a gente ir encerrando. Eu gosto sempre de trazer assim, a realidade que você trouxe, mas muitas vezes assistir um filme, assistir alguma série nos faz refletir muito sobre isso. Então, você teria alguma dica de alguma série que possa trazer essa questão do sonho, do trabalho, das conquistas, do potencial dessas pessoas mais velhas? Você poderia compartilhar? Sim, Wanda. Existe uma série na Netflix que é belíssima. Ela é uma série que eu diria que é uma obra-prima, porque é poética, ela é bela, que se chama Navileira, né? É uma série que conta a história de um senhor que já tem 70 anos, e sim, ele já está aposentado, e ele tem o sonho. E o sonho dele é ser bailarino. Imagina que o balé, as crianças começam lá na infância. Mas é muito interessante, vale muito a pena ver. Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, porque eu acho que vale tanto a pena assistir essa série, que vai mostrar para as pessoas com mais idade que a gente não pode perder os nossos sonhos. Né? A gente tem condições de realizar tudo que a gente quer. Eu vejo pessoas hoje, graças a Deus, né? Vejo que tem pessoas com mais idade entrando na faculdade com 40 anos, com 50 anos, 60 anos. Meu pai, novamente, foi exemplo disso. Se formou bacharel em ciência política com 79 anos. Então, foi um exemplo muito grande para mim. E eu ainda falando em dica de filme, tem um outro filme que não é com o personagem principal, não é um idoso, mas tem uma passagem que é um jovem que vai adquirir a empresa da família, enfim, e ele, para apresentar os 100 anos da empresa, ele faz uma festa e começa a valorizar justamente aqueles colaboradores, aqueles funcionários que fizeram parte da história, aquelas pessoas mais idosas dentro da empresa. Então, eu acho que vale a pena ver também esse seriado, que seria O Sorriso Real. É um seriado mais romântico, enfim, mas tem essa pegada também de dar valor àquelas pessoas que estão colaborando há tanto tempo com a empresa e pegando junto e vestindo a camiseta, e que às vezes sabem da história da empresa muito melhor do que o próprio dono, às vezes, ou o filho do dono, né? Porque eu sou filha de dono, então às vezes a gente tem aquele negócio, às vezes um funcionário, uma pessoa que começou lá junto, tem às vezes um know-how que às vezes os herdeiros não têm. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Honrar aquelas pessoas que estão trabalhando há tantos anos dentro de uma empresa, saber valorizar isso.
ter respeito pelas pessoas, enfim. Uhum. Essas são as minhas dicas. Eu adorei. A Naviléria eu já estou assistindo, estou amando. Então, excelente dica. E vou colocar na minha listinha aí. Eu estava assim com o pé atrás para assistir essa do Sorriso Real, mas vou colocar na minha listinha aí para a próxima série a Bom, gente as começar a séries assistir. coreanas elas têm uma coisa muito legal, porque elas falam muito nos idosos e eles mostram muito esse valor pelas pessoas mais idosas, né? Interessante, então. Mas também tem outras culturas que trazem isso e Sim. vale a pena a gente sempre olhar. Os próprios seriados, cultura inglesa também traz muitas pessoas aí com, com um olhar para o idoso. Então, vale a pena a gente também olhar para as obras de arte e adquirindo essa experiência através das séries, dos filmes e da arte como um todo. A cultura sempre vem nos acrescentar. Excelente, Helena. Então, gostaria de agradecer imensamente você poder contar um pouquinho da sua experiência e trazer este olhar para conseguir valorizar, ajudar na valorização dessas pessoas. Então, agradeço imensamente a sua participação, a sua contribuição no nosso episódio de número 63 dos Diálogos da Gera Vida. Eu que agradeço, Wanda. Foi um prazer estar aqui contigo. O Martim também, eu sei que está sempre nos bastidores aí. E é uma honra imensa. Estamos aí, as ordens para vocês. Um beijo grande. Tá ótimo, então. Com isso, encerramos mais um episódio dos Diálogos da Gerovida, episódio 63. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!